Show! Dentro das leis de Ohm, nós vimos primeira e segunda lei de Ohm, correto? Confere aí para mim, primeira e segunda lei de Ohm. Aí, Isso aí? se der a formulazinha lá. Show! R é igual a V por I, primeira lei, e R é igual a ρ L sobre A, segunda lei? É, Que sim. inclusive nós podemos combinar, já que tudo é R, né? V por I e ρ L sobre A, eu posso igualar, inclusive em alguns exercícios, já que tudo é o cálculo da resistência. Não existe uma ideia de que a primeira lei eu só posso usar, a segunda lei eu só posso usar. Não, é a primeira e a segunda lei, ambas são para calcularem a resistência elétrica, ok? Então, é óbvio que a gente pode combinar as duas leis para trabalhar com algum conceito ou alguma grandeza que se tem aí dentro. Tá tranquilo? Show de bola? Agora, com relação à energia consumida por um resistor, nós sabemos que a potência de um determinado aparelho, eletricamente, quando a gente calculou a corrente elétrica e a energia elétrica, pode ser dada através de PVI. Lembra? Então, aqui, quando nós formos falar de potência de um resistor, e aqui a gente vai falar de um conceito muito interessante agora, presta bastante atenção no que a gente vai aplicar. Ô, Simon, Oi, amor. vou fazer uma pergunta da outra matéria aqui. Pode falar. Qual a diferença de linha de força e campo elétrico? Já vou. Eis uma carga, correto? Em torno dessa carga tem um campo elétrico. Esse campo elétrico ele é demonstrado, Marina. É a Marina que me perguntou, gente? Esse campo elétrico é demonstrado pelas linhas de força. Só isso. Então, em volta desse campo tem as linhas. Também chamadas linhas de campo, Marina. O que que essas linhas mostram? A intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico. Nesse caso aqui, a gente sabe que o campo elétrico que existe aqui é um campo elétrico divergente. Por quê? Além de ser uma carga positiva, as linhas de campo mostram isso. Então Sabemos é a mesma também coisa? que nesse... Não é a mesma coisa, né? As linhas de campo mostram esse campo elétrico, né? Mas o campo elétrico, a grandeza campo elétrico, não é exatamente igual a linhas de campo. Ela é quem mostra, né? Seria o desenho do campo elétrico, mas eu não posso afirmar que é a mesma coisa, não. E aqui, ó, nesse ponto que eu estou marcando, é a região dessa figura onde as linhas estão mais próximas. Então, eu teria o campo mais forte. À medida que eu vou me afastando, nesse ponto aqui, por exemplo, olha como as linhas estão espaçadas, longe uma das outras. Aí lembra que quando a gente explicou a matéria, eu disse, quando as linhas estão mais condensadas, mais compactas, eu tenho um campo elétrico forte. Quando as linhas estão afastadas, o campo elétrico é fraco. Ok? Então, aqui dentro mais forte, lá mais fraco. Sai de mais e vai para menos. Beleza. Beleza. Topzera? Continuando. Potência de um resistor. Amado, a potência de um dispositivo elétrico é dado por PVI. Top? Mas, quando eu quero trabalhar com a potência dissipada por um resistor, e aqui preste atenção, né? O resistor é qualquer equipamento eletrônico, porque todo equipamento eletrônico tem resistência. Aquela que influencia, lembra na quantidade de corrente, no controle de corrente de um determinado aparelho. É óbvio também que um resistor também pode ser utilizado para aquecimento.
Então, um resistor também pode ser utilizado para aquecer um determinado corpo ou outra coisa qualquer, como o chuveiro elétrico, o secador de cabelo, a misteira, as chapas elétricas, forno elétrico e por aí vai. Então, é possível aplicar esse conceito de resistência de várias formas, mas o resistor, então, também consome energia, mesmo sendo para dissipar calor, na forma de calor. Como que eu faço para aqui dentro colocar o conceito de resistência elétrica? Porque aqui está muito lindo, se eu tenho a voltagem, tenho a corrente, top. Mas e se eu tiver a resistência elétrica do meu aparelho e quiser prever, né, encontrar a sua potência para então ter uma ideia da energia elétrica que ele vai consumir quando em funcionamento? Eu posso combinar o nosso PVI com as leis de Ohm. Lembra? Afinal de contas, a lei de Ohm é VRI ou também sabe, mas por que especificamente você colocou V igual a RI e I igual a V sobre R? Só isolei o I, tá? E joguei o R para baixo, I igual a V sobre R. Top? Para que eu possa substituir na equação o V e o I. Show? Se eu substituir na equação o V primeiro, nós ficaríamos com P igual a, no lugar de V, R vezes I. Show de bola? Então, no lugar de V, R vezes I, vezes esse I da equação. E aí nós temos a potência dissipada, R vezes I ao quadrado. A primeira equação de potência dissipada por um resistor. Nossa, Simon, mas PR vezes I ao quadrado e PVI, qual é a diferença? Nenhuma. Todas eu vou calcular potência, ok? Só que agora a gente está colocando o valor de R aqui dentro, que vai ser muito importante nas próximas aulas de circuitos elétricos. Show de bola? Do lado de cá, P igual, repito, V, e no lugar do I, V sobre R. E aí, V vezes V sobre R é o famoso V ao quadrado sobre R. E mais uma equação de potência para vós, MC. Show de bola? Lembrando que, nesse sentido, eu tenho a potência, claro, né, do resistor em função da voltagem e aqui a potência do resistor em função da corrente. Com as unidades do sistema internacional, volt, ohm e ampere, e ohm, eu continuo trabalhando com a potência em watts do mesmo jeito, ok? Não haverá mudança, não haverá dificuldade, do mesmo jeito. Só tomar esse cuidado com relação às unidades. Muitas vezes vem com aquelas subunidades, né? Miliampere, quilo-ohm. Então, troca aí, lembra de abrir o nosso número para que a gente consiga trabalhar com a potência na unidade watts, ok? Então, essas são as equações da potência dissipada por um resistor. Aonde a gente vai aplicar isso aí? Podemos apagar? Podemos apagar? Sim. Sim para todos? Pode apagar. Sim, pode. Aplicação.
Alguém aí sabe como que funciona o chuveiro elétrico? Como que ele funciona? Como que eu faço para ligá-lo? Por que que é um aparelho elétrico que basta, O que você falou, Sandro? como que Tem aquela funciona molinha por dentro. o chuveiro elétrico? Por que Tem um que é um resistor. aparelho elétrico que eu só abro a torneira e ele liga? Né? Por que que ele fica ligado 24 horas, mas não liga? Aí eu abro torneira, que não tem nada elétrico na torneira, né? Senão poderia até correr o risco de tomar um choque. Eu só abro a água e o chuveiro liga. É por causa do circuito? Como? Me explica? Como é que funciona ele? Virando a torneira, vai abrir ou fechar o circuito. Não pode. A torneira só abre ou fecha a água. Não, o chuveiro funciona com base no... Ele aproveita a energia que está sendo desperdiçada no rendimento. Aquilo que não está rendendo. Não está rendendo. Mas Acrescentar água. eu quero saber como que ele liga. Como é que faz para ligar? Como é que faz para funcionar? Ah, mas você falou que está o dia todo ligado? Ele está o dia todo conectado. Conectado. Está conectado lá, mas não está funcionando. É igual a sua TV, por exemplo, está ligada na tomada o dia inteiro, mas só na hora que eu vou lá no controle e aperto o botão, ela liga para a gente, funciona para a gente. O chuveiro é quase um stand-by, né? Só que de fato ele está sem funcionamento, ele não fica nem gastando energia o dia inteiro, não. Ele está conectado só, pronto para o uso. Como é que faz para funcionar? Alguém falou que tem uma molinha dentro dele, verdade, né? Tem uma resistência Tem dentro que dele. pagar a conta de energia lá. Aí funciona. Além disso, Aí eu não sei. vocês nunca abriram um, não? Nunca tiveram curiosidade? Eu já vi abrindo. Nunca. Eu até já vi com um sem estar instalado, mas nunca abri. Gente, a infância de vocês foi roubada. Escuta, vou explicar para você. Eu vou fazer um desenho aqui que não precisa copiar, ok? Só para a gente tentar visualizar ele. Eu não estou com nenhum aqui para mostrar para vocês na minha mão, né? A gente não anda com isso, mas para que você entenda. Olhando ele de cima e olhando ele de lado. Nossa Senhora. Olhando ele de cima, olhando ele de lado. A situação que vai acontecer é mais ou menos assim. Eis que aqui em cima, nessa tampinha dele que sai, inclusive, né, existe o circuito elétrico do nosso chuveiro. Olhando de cima nessa tampinha, o circuito elétrico é muito simples. É apenas uma resistência elétrica, né, enroladinha, tá ali. Esse é o circuito elétrico. Né? Tanto é que quando ela queima, quando ela poca, né, estraga, você abre a tampinha depois de desligar tudo, obviamente, né? Não cabe nem arrancar o chuveiro do lugar para fazer isso, mas eu arranco a tampinha, corto a energia toda lá, e aí eu tiro essa resistência elétrica, esse resistor, compro outro e coloco no lugar. Só isso, tem os lugares para encaixar direitinho essa molinha lá. Pronto. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver como que essa molinha vai funcionar de forma física, eletricamente falando. Mas, do lado de cá você tem uma chave, né? Aquela que você vai ficar virando para um lado e para o outro, bonitinho. E aí que tá. Essa chave, por dentro, ela é um contato elétrico, perfeito? Ela é um contato elétrico. E aí você tem aqui, ó, um bojo, né? Descido. Olha que legal. Aonde está o seu circuito elétrico, a sua resistência bonitinha. Acontece que quando você libera a água aqui dentro, ela imediatamente vai encher esse lugar, correto? E vai realizar uma pressão, tanto para baixo, aonde ela consegue sair, mas quanto para cima, aonde ela empurra
esse bojo móvel. Olha que demais. Esse bojo aqui, ele é móvel. Bojo é o local onde você vai colocar alguma coisa, né? Tipo o bojo do seu tanque ou da sua máquina de lavar, né? Aquela regiãozinha lá, onde você coloca a roupa. Então, essa região aqui, quando você abre um chuveiro, né? Você tem uma molinhazinha nele, sem ser a da resistência, você consegue empurrar ela. Ele é deitado assim, ó. Você coloca a mão aqui por baixo e empurra ele. Tranquilo, ok? Só que essa resistência que está aqui é chamada resistência de imersão. Significa que é preciso que se tenha um determinado cuidado para funcioná-la, né? E para ela ligar e funcionar, quando a água adentrar aqui dentro desse recipiente, ela empurra esse bojo e no momento em que ela empurra esse bojo, entra em contato elétrico e faz funcionar. Olha que demais. Não há necessidade que a água toque, ok? Passe dentro de um resistor que contém corrente elétrica. Você sabe muito bem o que pode acontecer, né? Se a água toca esse resistor contendo corrente elétrica, tal qual é a corrente que o chuveiro consome, né? Então pode dar muito ruim. Então a ideia é, ela passa por baixo do plástico, empurra, esse cara aquece e o aquecimento dele vai aquecer a placa, que vai aquecer a água embaixo e vai aquecer em cima e de lado e até do lado de fora do chuveiro, porque aquece demais. E claro que existe a potência utilizada e a potência que vai ser perdida. Afinal de contas, quando você coloca a sua mão por aqui, em volta aqui, você vai perceber que ela fica quente, ok? Mas a ideia, nesse sentido, é entender que quando eu digo potência dissipada por um determinado resistor, nós vamos dizer que 100% dessa energia na forma de calor vai estar sendo utilizada ali. A não ser que o exercício venha com uma pegadinha, coisa que raramente acontece, mas a não ser que ele venha, né? Considere que a potência dissipada pelo resistor tem um rendimento de, né? Aí você vai calcular a potência que ele usa para aquecer a água, ok? A potência que ele usa para isso, e vai utilizar só o percentual que o exercício colocar de rendimento. Mas é algo muito difícil de acontecer, para te falar bem sincero. Então, esse é o funcionamento dele. A água tem que entrar, levantar o tampo para que estabeleça o contato elétrico com a chave. Estabelecer o contato, ele funciona show de bola. Massa demais. Agora, de forma aberta, o seu chuveiro elétrico vai funcionar assim. Aí tem um lugar lá no chuveiro que você pega uma perninha do resistor e estica para encaixar ele na outra ponta. Só que isso tudo é circular, tá, moçada? Eu é que não vou fazer circular, não. Mas isso tudo é circular. Pronto. E é isso aqui que vai funcionar. Um polo negativo, né? Entre aspas, da região de menor potencial, e um polo positivo. Pronto. Esse é o caminho que a corrente elétrica tem que fluir para que o resistor, a resistência, funcione. Só que olha que legal, quando você dá essa esticada no resistor lá dentro do chuveiro, é só para que você divida ele em duas partes. A gente vai chamar aqui de R1 e R2, duas partes de resistência. E aqui, padrinho, é que está a chave. A chave que pode ser ligada aqui na posição 1, na posição 2 ou na posição 3. Como assim, Simon? Virou ela na 1, aqui está ela. Virou ela na 2 ou virou ela na 3. E 4, 5, 6, quantas tiverem, né? Isso aí é suave demais, quantas a gente tiver. E aí o seu chuveiro ele pode funcionar segundo as chaves, para esse exemplo aqui, 1, 2 e 3. Qual é a diferença entre essas chaves? Bom, o vestibular vai perguntar para você, na verdade, né? Se eu conectar o chuveiro na posição 1, 2 ou 3, aonde que eu tenho banho? Quente, morno ou frio? Você pode me dizer?
Se eu ligar em 1 a chave, o nosso banho é quente, morno ou frio? Frio. Por quê? Porque não fecha o circuito. Legal, né? Do positivo a corrente tem que fechar lá no negativo, não é isso? Se eu conecto a chave em 1, o circuito não está fechado, não tem diferença de potencial, não tem corrente. Então a gente vai chamar de frio, porque a corrente é igual a 0, o circuito está desligado. Agora, e 2 e 3? 2 é morno, só usa uma resistência. E 3 é quente, que usa 2. Top. E se eu falasse para você que é o contrário? Aí eu ficaria 2. 2 é quente e 3 é morno. O chuveiro funciona segundo um efeito, né? Chamado efeito Joule. Perfeito. E o efeito Joule é o aquecimento devido à passagem de quê? Voltamos. Corrente. De quê? Corrente. Elétrons? Corrente, né? Elétrons, corrente. Corrente elétrica. Então eu vou dizer para você que a corrente é proporcional ao efeito Joule, também conhecido como calor. A corrente é proporcional ao calor. Dessa maneira, quanto mais corrente, mais calor. Só que em contrapartida, o senhor também sabe que quanto mais resistência, menos corrente. E por isso menos calor. Pouca gente no Brasil estuda isso, tá? Pouca gente tem a oportunidade de ver essa manha aqui e por isso erra. Eu falo pouca gente porque eu me incluo na época que eu estudei nesse termo aqui, de ter caído para mim num vestibular lá da UFES, no Espírito Santo, e não saber resolver mesmo. Fala assim, deve ser o maior, deve esquentar mais, né? Ficar mais, ok? E ter errado a questão. Então, me incluo nessa parcela de pessoas que não sabem disso. Então, preste muita atenção, por mais que dê aquela coceirinha de marcar, entre com a física. Por que que a região 2, que tem apenas uma resistência, né? Aí sai de mais, fecha em menos. Essa vai ser a ligação quando tiver na 2. E quando eu ligar na 3, sai de mais, R1, R2, fecha em 3, menos. Mais R1, R2, fecha em 3 menos, ok? Então eu tenho para a chave 2 um banho quente, porque eu tenho menor resistência. Por isso, maior corrente e por isso, maior calor. Na chave 3, eu tenho muita resistência elétrica, por isso, menos corrente, por isso, menos calor. Tem que gravar que o calor é proporcional não ao resistor, à resistência, mas sim à corrente elétrica. Ok? Pode apagar? Espera aí. Pode. E aí, tanto o chuveiro quanto o aquecedor elétrico funcionam da mesma forma. Só que aqui a gente pode combinar expressões que você ama dentro da física para trabalhar com elas. Quem pediu para esse terminou, manda aí, por favor, tá? Você Oi. por que que, tipo assim, é perigoso você mudar a chavinha do chuveiro quando ele tá ligado? Eles recomendam você desligar o chuveiro para trocar a chavinha. Para mudar para mais quente, para mais frio. Por causa do curto-circuito, mano. Preste atenção que no momento que você virar essa chave aqui, ó, você vai ter um determinado momento em que o seu chuveiro vai desligar e ligar de novo, né? Então vai fazer assim aqui, ó. Ele vai desligar e ligar de novo, porque essa chavinha, a gente vai mostrar, tomara que dê tempo ainda hoje, ela é um reostato, ela é uma resistência variável. Aí tem um reostato que é liso
que é de disco, que a gente chama, né, que é aquele que tem no ventilador da sua casa, por exemplo, no ventilador de teto, aquela bolinha, igual tem na sala de aula, né? Você desliza ela, gostosinho de ficar mexendo para um lado e para o outro, vai mudando a potência do aparelho. E tem o resistor, igual o seu ventilador de chão, ou liquidificador, ou chuveiro elétrico, que é o reostato variável de pressão ou de encaixe, que você vai no botão track, 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 mexendo com ele, porque ele tem um encaixe para parar, certo? Quando você desliga e liga um aparelho muito rapidamente, que a corrente cai e volta, costuma gerar o que nós chamamos de pico de energia naquele lugar. Esse pico de energia pode danificar o aparelho. Nunca é bom, velho, nunca é bom. Inclusive, tirar o aparelho da tomada, por exemplo. Né? A física pede, principalmente aparelho que mexe com motor, né? Você vai lá e liga, 1, 2, 3, a física sempre pede. Fecha ele no 0 primeiro, para ele diminuir a rotação natural e não puxa ele da tomada, porque ele força, ele é forçado a cortar a rotação natural. Olha que doideira isso, né? Poxa, mas se eu jogar no 0, eu vou parar o aparelho. Se eu puxar da tomada, eu paro ele também, mas de formas diferentes. E toda essa parada ou esse reinício pode gerar picos de energia elétrica. Esse pico pode danificar o aparelho. E mexer no chuveiro elétrico com um pico de energia é perigosíssimo, porque geralmente você está debaixo dele, entendeu? E tem água ali tocando o seu corpo, tornando a sua resistência corporal lá embaixo, né? Ela vai lá, ela cai muito, e aí qualquer energia que possa brotar ali e tocar o seu corpo pode ser fatal, ok? Então não pode ficar desligando e ligando os aparelhos ao léu assim não, principalmente ele em funcionamento. Pode apagar? Sim. Sim, sim? Vai na fé. Olha, hein? Tô até de olho no chat aqui para caso alguém dê o grito aí. A outra aplicação que nós temos, que é praticamente o chuveiro elétrico, né? Só que o chuveiro eu coloco um caso específico para você entender. O resistor de aquecimento, aqui você conhece o ebulidor, né? Aquele cara que você usa para ferver a água, aquecer a água para fazer um café. Aquele é um resistor de aquecimento que deve funcionar molhado, né? É um resistor que precisa estar em contato com água para funcionar. É um resistor aquático, top. É um resistor de imersão em água. Eu tenho que colocá-lo na água e ligá-lo para ele funcionar. Se eu ligar ele aqui no ar, ele vai queimar, né? Rapidamente ele queima, dá um pipoco lá. Mas como que eu vou operar aqui dentro desse resistor de aquecimento? Ah, muito simples, né? Vai funcionar tal qual o chuveiro. Você vai colocar ele dentro de uma panela aí com água, muito comum nas panelas elétricas que a gente tem hoje, né? Que o resistor fica debaixo delas, lá embaixo aqui para quando você coloca alguma coisa, a panela desce e entra em contato, né? O metal dela com o resistor ali, tornando aquele aquecimento possível, mas é o que vai acontecer aqui com a panela. E nós temos o circuito elétrico simples. Pronto. Temos uma voltagem, um resistor, portanto uma corrente. Provavelmente ele vai colocar para você o valor da resistência desse cara e a voltagem que está ligando. Aí você vai encontrar a corrente elétrica no circuito, se ele pedir. Se não, se eu te der R e V, eu já posso calcular a potência dissipada por ele. A gente acabou de ver hoje, V ao quadrado sobre R, consigo calcular a potência dissipada por ele, para que com essa potência eu possa trabalhar com o conceito de energia que ele libera para a água. Só que a energia que esse cara libera para a água é o calor. Então, se eu te der a potência, né, ou você calcular a potência, você sabe que a potência é energia sobre tempo. Abrindo um pouco melhor, você vai chamar essa energia de calor sobre tempo.
Assumindo que esse calor que vai integralmente para a água ou uma parcela, e você vai utilizar, tá? Dependendo do rendimento, você vai colocar aqui ou 100%, ou uma parcela desse rendimento. Geralmente é 100%, mas se não for, você vai colocar aqui na frente 0,7, 0,6, 0,3, enfim, o percentual de rendimento que ele vai utilizar para aquecer a água, ok? Então, a potência que foi dada ou você calculou será igual a calor sobre tempo. Porém, você já aprendeu que se a água recebe calor e não muda o seu estado físico, nós chamamos esse calor de calor sensível. Então, eu posso abrir a minha equação com o famoso que macete. Olha que demais. Então, a potência de aquecimento, a potência elétrica, você pode até abrir mais, né, no lugar desse P, botar V ao quadrado sobre R, eu não vou colocar aqui, mas a potência é calor sobre tempo. Você só vai precisar de um cuidadaço mesmo, que é matemático. Para a potência ser dada em watts, obrigatoriamente esse tempo será dado em segundos. Tem muito exercício assim que pede, né? Dessa forma para a água ser aquecida, né, tantos graus, variar a temperatura tantos graus, quantos minutos esse resistor tem que ficar em funcionamento? Lembre-se, eu vou trabalhar em segundos sempre, para que eu tenha o watt. Agora, aqui que é a minha principal preocupação. Para que eu tenha o watt, calor tem que ser dado em joule. Dessa forma, quando você for trabalhar com o que macete de canto, né? Você vai calcular ele no cantinho, provavelmente o calor específico vai ser dado em caloria por grama grau Celsius, você vai precisar fazer aquela transformação, perfeito? Eu faço a transformação, né, do calor específico, ou calculo tudo em caloria e faço a transformação com aquilo que ele vai colocar para mim, para que eu consiga enfiar aqui joule. Somente com joule segundo eu tenho watt. Somente com joule e watt eu tenho segundo. E por aí vai, ok? Qualquer que seja a artimanha que você vai fazer. Mas é possível trabalhar com resistor de aquecimento através desses conceitos, ok? Se ele vai aquecer transformando energia elétrica em calor, nada mais justo do que as expressões de calor aqui. Pode mudar de fase? Pode, claro que pode. Aí o que eu vou fazer aqui? Vai acrescendo. Que macete, mas que mole. Ok? Difícil? É. É. Você vê que a elétrica vai combinando muita coisa, né? Daqui para frente. Muita fórmula. Nossa, eu não tenho tanta imaginação pra ficar enfiando fórmula dentro de fórmula, não, meu filho. Tem sim.